Aí o Somino convida, novidade e informação. Aí o Somino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Aí o Somino convida. Galera, Antônio Bastos e Gabriel Lima. Eles começaram vendendo house nas ruas. Compraram 6 caixinhas e começaram uma ideia que eu não sei como foi que nasceu, mas eu sei que nasceu, tomou vida e está aí forte. São os idealizadores do folhetim. Vamos ver como é que foi isso aí. Meus caros, como é que é então? Vocês começaram com uma ideia, vocês trabalhavam juntos, se conheciam, começaram com essa ideia, aí foram comprar, não tinha dinheiro para fazer nada, começou vendendo balas e depois virou aí, construiu essa maravilha de folhetim, né? Com a sua editora, que se chama... Folhetim. Como é que se chama a editora? Editora Folhetim. Editora Folhetim, slogan muito conhecido, Editora Vira-Lata. Vira-lata, me conta essa história aí. Gabriel, vamos começar por você. Bora lá. Como é que foi essa história? Como é que começou? Então, a gente se conhecia há bastante tempo, amigo de Antônio. Ele já pintava, fazia quadros e eu já escrevia. E a gente tinha muita vontade de trabalhar junto nesse campo artístico, porque na vida prática a gente já trabalhava vendendo seguro de carro, né? Na verdade, proteção veicular, que é um produto análogo ao seguro de carro. Eu trabalhava no marketing, ele trabalhava como vendedor. Melhor vendedor de lá. E aí a gente decidiu empreender nessa área, só que a gente não tinha grana nenhuma. Mas a gente queria muito que isso acontecesse. A gente primeiro estudou, né, o desenvolvimento de um produto que funcionasse, porque a gente acreditava que era possível que a literatura tivesse um espaço comercial dentro do Brasil. Existia uma demanda comercial para a literatura. E a gente começou a pesquisar sobre isso e desenvolvemos o formato da folhetim. Depois a gente pode falar sobre. Mas dali a gente já não tinha mais como prosseguir dentro das vias comuns, porque a gente não tinha como se capitalizar para fazer a primeira impressão e testar esse produto. E para que ele ficasse viável, seria necessário isso. Aí então vocês foram vender balas. Aí realmente a coisa começou a apertar. E eu falei, pô, bora testar então essas vendas na rua aí. Ele me ligou, ele tinha faltado o trabalho, e aí do nada eu recebi uma ligação dele, ele falando, tô na Feira de São Joaquim, comprei 6 caixas de house, bora vender bala na rua a partir de hoje, depois do trabalho? Eu falei, bora. Eu dei risada primeiro e concordei, a gente foi. Aí foi um mês de trabalho, a gente... E essas caixinhas venderam no mesmo dia? Então, todas no mesmo dia não, mas a gente conseguiu em um mês faturar R$12 mil. Vocês apuraram R$12 mil vendendo house na rua? Depois do trabalho. Só dias de semana. Só dias de semana. Das 5 às 10, num bairro só praticamente. A gente fazia Barra, Rio Vermelho. Barra, Rio Vermelho. A gente saía do trabalho 6 horas. Ali no Rio Vermelho era onde o escritório da empresa ficava. 5 horas. E aí, 5 horas. E a gente trabalhava até às 10, né? Vendendo house na rua. E explicando para as pessoas que aquilo ali estava financiando a editora. Lógico que de vez em quando gerava uma desconfiança e tal, mas de fato era para isso. E conseguimos fazer, tínhamos método de venda. Eu trabalhei fazendo texto de comercial, né? Ele era o copy da empresa, ele fazia o texto comercial. Isso. E muito bom, inclusive. Depois Obrigado. que ele fez, as vendas aumentaram bastante, ficou muito mais fácil seguir o fluxo, assim, para vender. E Antônio, excelente vendedor, lindo, né? Facilita a venda. Ele ia pra frente e eu lá no fundo canetando. A gente desenvolveu a técnica. A dura realidade. Olha, vocês trabalham sempre assim, com bastante humor. Muito humor. Que legal, hein? Muito humor. Fica leve, né? Briga, muito carinho também. Vocês brigam muito também? Pô, hoje em dia é pouco. Hoje em dia é menos, mas já brigamos bastante. Mas assim, mas é uma briga que a gente não tem dúvida. É necessário como diz no baiano, mas não está na mão não, né? Não, nem perto disso. Pô, não tem coragem também, é o tamanho do cara, velho. Não, é meu irmão, a gente se ama muito. Mesmo na briga, a gente aqueles jogos de marreta no castor, sabe? Na cabeça, assim. Mesmo na briga, a gente não tem dúvida nenhuma do carinho de um pelo outro. Mas vocês se conheceram quando, aonde? Como são parentes? Não. A gente se conheceu na UFBA. Na UFBA. Foi um período meio complicado da nossa vida. Mas assim, na verdade, eu tive em São Paulo, porque eu fiquei apaixonado um período por uma professora de grego. Que eu tive lá na UFBA. E fui em São Paulo vê-la, né?
A gente não teve mais nada e tal. Aliás, excelente poeta. E lá eu vi a cena cultural de São Paulo. E eu falei, isso aqui é fraco. Na Bahia é muito mais forte. Se eu voltar com mais 3 baianos aqui, eu domino isso aqui. Entendeu? Vou tomar essa cidade inteira. Vou ter nessa pilha. Aí tentei fazer um grupo, não deu certo. Mas um dos membros desse grupo, que é Caio, ele... depois que o grupo que eu tinha feito artificialmente ele foi desfeito, ele pensou Antônio e formou um novo grupo. E aí eram pessoas... Quando eu encontrei... Nós 3 nos encontramos, basicamente rolou uma sinergia, a gente decidiu trabalhar junto, fazer algo juntos. E aí daí que foi se desenvolvendo a amizade. Acho que a gente tem quase 10 anos de amizade. 10 anos de amizade a partir daí. Acho que é próximo ano. E várias aventuras compartilhadas, assim. Mas a Folhetim é, de fato, o primeiro produto que a gente fez juntos. Isso. Caio, ele virou seminarista, vai virar padre agora. Então, ele abdicou da vida no campo cultural, decidiu ir pro campo sacerdotal. Tô achando que Caio será o próximo. Seria muito bom. Seria muito Que edição é que tá? O folhetim? Essa daí tá na 4ª, mas ele já está escrevendo pra gente. A quinta, e a quinta tá aí no forno? A quinta tá no forno. O Caio tá Tá escrevendo. a história de coitado do Caio. Não. Mas muito respeito, padre. Mas ele vai possivelmente escrever para Folhetim também. Mas ele tem que dar mais atenção, né? A vida sacerdotal agora, ao seminário. Ele tá até escrevendo isso, que ele começou a se desconcentrar ali no... Ele falou que estava fazendo as missas meio assim, desconcentrado. Ele falou, não, vou parar, me dedicar aqui e depois eu vou. Antônio, eu vou rir demais hoje aqui. A primeira edição do folhetim, qual era o tema? Qual foi o tema? O nome era Resenha de Carnaval e era uma história de um rapaz que vem recém-divorciado do interior para curtir o primeiro carnaval da vida dele em Salvador. E aí ele vem assim, inocente, não sabe onde ficar na cidade, só tem um conhecido que oferece a casa para ele e ele marca... Não foi da montanha, não? A ladeira da montanha? Mas quase, ele marca de se encontrar com um rapaz na Castro Alves e pega Carlos Gomes, que é sentido oposto. E aí ele vai se perdendo e enfrentando algumas aventuras, assim, no Mas ele marca com um rapaz. Que rapaz é esse da história? É um conhecido dele. Na verdade, a história toda acontece ali na Carlos Gomes. É um recorte do carnaval dele. Isso. Ele não sabia que ele era contramão de trio, então ele fica meio perdido, atordoado. Ele sabe que a direção da Praça Castro Alves, que foi onde ele marcou com o único conhecido dele, é lá. Mas é como se fosse uma odisseia dele. Dentro daquela busca ali, ele vai conhecendo pessoas, vai tendo oportunidades, vai tendo chavecos, vai encontrando situações de violência. É como se fosse um grande batismo desse personagem. E eu fico muito feliz, assim, porque o carnaval contemporâneo é subrepresentado na literatura. O carnaval mais antigo, ele aparece, alguns carnavais, principalmente do Rio de Janeiro, de bailinhos e tal, é muito bem representado na literatura, mas o carnaval contemporâneo de Salvador, na literatura, aparece pouco. É porque o carnaval contemporâneo baiano, eu acho que se resume no axé music, né? Ou no pagode. Eu acho que tem uma história muito mais do axé music, do movimento axé music e do pagode baiano do que o carnaval em si, coisa que lá no passado era o carnaval, com suas marchinhas, com tantas outras coisas, etc. Eu acho uma pena, inclusive, que nossos livros são curtos, né? Mas eu acho que merecia, inclusive, uma obra longa, ficcional, que tratasse sobre o axé music aqui na Bahia. Eu acho que em breve deve acontecer. Porque é um movimento, eu conheço algumas pessoas que foram profundamente impactadas pelo axé music até hoje, velho. Eu tenho um grande tio, meu tio Pedro, ele é impactadíssimo pelo axé music. E o Resenha de Carnaval surge um pouco nesse sentido, assim. A gente sabia que tinha essa demanda. Assim, tem o Léo Santana que aparece lá no final, o gigante e tal. Me diga uma coisa, Antônio, o nosso amigo Gabriel é o escritor, é o poeta, é o cara que pensa nas histórias, né? Você faz a diagramação, a capa. Ilustração. Você é esse cara que tem a visão de preparar o produto para ficar bastante vendável, né? Sim. Então une aí dois grandes crânios, né? E a gente pensa junto também. Esse trabalho. A gente pensa junto, assim, tanto esse ABNT aqui também, a gente chama de ABNT, né? Mas essa formatação da capa, com essas faixas e o nome. Mostra lá para aqui, por favor. A gente fala desse jeito. Quem que fala que é a BNT aqui? Essas são as regras da... A gente chama na folhetinha. Tem que usar a BNT para fazer a monografia. Nisso. Agora, Gabriel,
O que é que te inspira, mas como é que chega esses insights, essas inspirações para você criar essas histórias aí no seu folhetim? Olha, surge muito do que eu entendo que são demandas populares que não são entregues ainda pela literatura, né? O primeiro surgiu por causa disso. Eu sabia que o carnaval ele era subrepresentado e era uma força popular muito grande. A gente está em uma cidade que ia ser impactada por isso. Quando a gente foi começar a folhetim, era a véspera de carnaval. Então eu sabia que essa história ia atingir o público no alvo, em cheio. Então eu decidi entregar isso para a gente testar esse produto. O folhetim nasce em 2009, é? Não. Foi a primeira? Não. A folhetim nasce em 2024. Bem recente. 2009 não, 2009 a gente era bem molequinho. Eu tinha 10 anos de idade. É muito pequenininho. Vocês falaram que se conhecem há muito tempo e aí estão chegando a 20 anos agora, que é muito tempo. Nasceram no mesmo berço, foi? Não, Na mesma maternidade? 10 anos. Que eu já, 10 anos que a eu gente tinha conhece. 18, Gabriel Afinal, o tinha folhetim 20. nasce quando? A folhetim nasceu no ano passado, em 2024. 2024. Com a primeira edição que foi o carnaval. Que Resenha foi de Carnaval. Resenha do Carnaval. Em dezembro. Isso. O segundo, a gente lança logo em sequência os Segundas intenções. Segundas Intenções, que é uma história de vampiro protagonizada por um repositor de prateleiras de uma grande rede regional de atacadistas, né? E pode falar o nome, não? Deve, você... Exato, não, é do atacarejo. É uma história de vampiro que o protagonista é um repositor de pensava prateleiras que atacarejo. tava carente de uma Mas história de desse terror. cara, assim. história de um vampiro terror que acontece no atacarejo, né? Isso. Começa lá. Exato. Quer dizer, isso daí, inclusive, foi um grande sucesso da folhetim nesse momento. Até hoje tem gente que procura essa história, porque ela impactou assim, as pessoas falam muito dela. Isso. E não tem mais nenhuma dessas. Já que não tem mais assim acesso a esse primeiro exemplar, me conta rapidamente como é que foi essa história do folhetim, do vampiro. Então, é uma história, primeiro, ela surge de uma demanda que eu percebo que o supermercado faz parte da vida de todo mundo e ele é um espaço subaproveitado na ficção em geral. Eu falei, então eu vou fazer uma história que se passa no supermercado. E eu morei um período do lado do supermercado que passavam vários vultos de morcego, assim. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu ia dormir com os vultos de morcego nos holofotes na época Bom Preço, ali na Pituba. Aí eu falei, uma história de vampiro aqui poderia ser legal e tal. E começou a surgir essa ideia. E é uma história sobre uma tensão de desconfiança, né? Você desconfia de um personagem, depois desconfia do outro. Você sabe que é uma história de vampiro, Tem você Lázaro, não sabe quem vai trair quem. Lázaro, o protagonista, é um repositor de prateleira. E tem Laura, que é uma cliente do mercado, que aparece lá de madrugada. Beatriz. Desculpa, eu confundi com Laura da outra história. Beatriz, que é... Ela vai num flerte com Lázaro, pedindo cigarro e tal. E eles começam uma conversa, assim, até a casa dela. E de flerte, mas você não entende exatamente qual é. Porque a história... Quando a gente apresenta para o público, a gente fala que é uma história de vampiro. Então o público vai ler tentando descobrir se é um vampiro simbólico, se é um vampiro real, assim, a figura monstruosa, e qual dos dois é. Então a gente vai fazendo essa tensão de qual é... Quem é o perigoso a capa, da situação, né? Ela é a Beatriz. E Beatriz é uma moça branca, loira, assim, com óculos escuros no meio da madrugada, enquanto o Lázaro é um rapaz preto, com os cabelos cacheadinhos, assim, quase trançadinhos, assim, tipo... E aí... Achei gozado você falar. Não é o vampiro simbólico, é o simbólico. Não é o vampiro, é simbólico. É que tem gente que acha que vai ser um negócio meio de... Metáfora, né? Uma metáfora do que é vampiro. E não é vampiro de verdade. Eu não conheci nenhum vampiro até agora. Graças a Deus, né? Você não vai no atacarejo. Nada. Agora que eu não vou mesmo. Se ainda fosse Você leva um naquele espelhinho. antigo que abria 24 horas, aquele do Paralela, como é que chama ali? Era o antigo... Macro. Não, que faz 24 horas ficava aberto. Como é o nome daquele? É o do... Terminou, Para de pô? fazer mexer aqui. Não, já acabou. É o Já do acabou. Imbuí? Não, pô. A Paralela. Pai Mendonça. Paralela. Tinha um mercado que era 24 horas, que vendeu agora pra outro grupo aí, sei lá. O Extra. O Extra, Extra então. Paralela. Eu não vou ver vampiro porque é na 24 horas tá cara. Exato. Senão, vi. Inclusive, teve um período que nós fazíamos grandes reuniões ali. É. A gente ia pra área de móveis e fazia reuniões lá no Extra para. Mas sim. Agora, vocês falam uma coisa que a gente fica olhando o seguinte. Em 2009, o Emicida foi um destaque, vendeu 3 mil discos numa porrada só. Isso. Né?
que foi nacionalmente ovacionado, que foi um feito, etc e tal. Isso. Aí vem essa dupla baiana, meninos novinhos, com os pensamentos maravilhosos, criam o folhetim e na primeira porrada, 5.000 exemplares. Exatamente. Me Exato. conta isso aí, vai. Exato. Então, Emicida em 2009, e aí o 2009, ele vendeu 3.000 discos lá em São Paulo a R$2. Na rua também. E na rua também. Nas que portas foi de baladas. Importante, que inspira a gente, não é nada nesse sentido, mas isso foi um disco, que é um produto que tem uma vertente comercial mais consolidada, um mercado mais maduro na época, né? Antes do stream. E aí, isso foi notícia na Rolling Stones, na época e tudo mais. E hoje a gente faz 5.000 livros serem vendidos aqui com autores independentes na rua de Salvador, a preço comercial efetivo de R$ 24,90. A gente tem uma margem de uma empresa normal que se sustenta. E vale ressaltar a diferença do mercado, né? O mercado musical tem um apelo popular muito grande. Claro. O mercado literário já é bem diferente. Tanto que Sem contar que vocês estão em Salvador, né? Exatamente. Geograficamente é menor, a população é menor. A população é menor, etc. O poder aquisitivo menor. E vocês aí quase que triplicaram, que venderam 5.000 em detrimento dos 3.000 dele lá, né? Exatamente. Quase. E a gente, assim, não foi noticiado na mídia global, bicho. Ou na mídia, não falo global, que é na mídia nacional, né? E foi no local? Na local, na local teve. Foi. Fomos muito, muito, muito bem recebidos. Inclusive aqui na Band também, a gente tem uma matéria muito legal no Band Mulher. Com Pamela, né? Com Pamela. Eu vi. Foi muito legal. Isso daí a gente não tem o que reclamar, só agradecer, na verdade. O pessoal foi até mais generoso. Mas o que nos chateou um pouco é que a mídia especializada... De literatura, né? De literatura. A mídia em geral, a gente, enfim, né? O que a gente pode fazer? Mas a mídia especializada se desinteressa em absoluto por isso. Bom, tudo bem, né? A gente vai continuar trabalhando. O plano da Folhetinha é um pouco ambicioso, né? Em 8 anos ser a maior editora do Brasil. Então, assim, por um lado é chato a gente não ser noticiado, mas por outro lado é positivo porque a gente permanece nas sombras, entendeu? Quando você vê a baleia pulando, não quero história, entendeu? E quando você fala assim, parece que é um sonho até intangível, que em 8 anos vocês querem que a Folhetim seja a maior editora do Brasil, assim num tom de gozação, tal. Mais Mas ou menos. rapaz, Não é pelo tom de gozação. como vocês começaram, o tempo que vocês têm no mercado e onde vocês já chegaram, eu até acredito que 8 anos é muito tempo. Obrigado. Vocês são geniais, vocês são geniais. Trabalhar para honrá-lo. Honrar sua fé, sem dúvida nenhuma. Porque é o seguinte, a fé vai sendo empilhada, né? Tem um lema que funda a Folhetim, que é onde tem fé tem trabalho. Quer dizer, se a gente acredita de fato que a gente pode ser a maior editora do Brasil daqui a 8 anos, a gente vai trabalhar para isso acontecer. Claro. O trabalho é um sintoma da fé. Entende? Então, Gostei, o trabalho é um sintoma da fé. É isso. Que legal. Então, como a gente acredita muito nisso, foi o que fez a gente pegar o House lá atrás e falar, não, vamos fazer uma editora. Foi o que fez a gente, depois de vender 1.000 exemplares do primeiro livro na rua, se demitir do trabalho. Se demitir do trabalho, se dedicar full. Quando eu quebrei o pé, continuar, e etc. Várias coisas acontecem e a gente continua. E a gente A Bala House tem assim um significado muito grande na vida da Folhetim, consequentemente na vida de vocês. Aqui, me dá aqui essa house. Quando vocês vendem um exemplar no tete a tete, no corpo a corpo, no olho a olho, você dá uma Bala House a cada. Não dá pra ficar meu cara. É meio estranho, não imagina. Mas no fundo de toda a Folhetim, como a gente não recebeu nenhum tipo de aporte, tem o dinheiro vindo da House. Foi esse dinheiro aí que fundou a Folhetim. Daquelas 6 caixas de House, está no fundo de toda a Folhetim. A gente não recebeu mais nenhum aporte. Nem público, edital, nem patrocínio privado. E a gente também não fez nenhum aporte posterior nosso. A gente teve até um sócio que entrou depois, estruturou, mas foi uma coisa lateral. E é isso. A Folhetim nasce do House e nasce daquelas pessoas que acreditaram na gente lá atrás. É um acúmulo de fé, que é um jogo de fé, na verdade, que a gente vai construindo. Em apenas 1 ano e meio, vocês já comercializaram
9.000 exemplares da Folhetim. Isso. Exatamente. Em quantas edições? 4. 4. Nós falamos da primeira, que foi um vampiro. Como é que é? Não, esse é o segundo, que é o vampiro protagonista do Atacari. Do Atacari. Qual foi? Confundi tudo. É uma história de vampiro protagonizada por um repositor de prateleira do Atacarejo. Esse foi o segundo? Segundo. O primeiro é o do Carnaval. É o do Carnaval. E o terceiro? O terceiro é um triângulo amoroso envolvendo um porteiro, uma manicure e um motorista de aplicativo. Esse Isso. Ah, essa deve ser. É uma rocha quase. E foi o nossa história que mais vendeu. A gente vendeu 3.500 exemplares dela. Isso. Esse é o penúltimo, esse, né? Esse É o penúltimo. Agora me diga, quem escreve é você, né, Gabriel? Sim. Você deu um nome até, né? Um pseudônimo. Sim, Mas sim. esse danado desse porteiro existe, essa manicure também, e o motorista do aplicativo me conte. E eles sabem que eles estão no folhetim. Na folhetim. O mundo é tão grande, e essa história é tão comum que seria um absurdo eu dizer que eles não existem exatamente. Eu não tenho como garantir isso. Né? Não, mas eu quero Agora, saber eu se posso- existe um específico que você Agora, o que eu posso você fez igual o garantir- Jorge Amado. Você Só pegando aqui. Não, não. De fato, assim, é ficcional. Né? Não quero acabar com o matrimônio de ninguém. Mas, assim, é ficcional. Mas se inspira em personagens que eu conheço. Eu moro em cima de um salão de beleza. Minha única formação, concluída mesmo, assim, é em porteiro e vigia. Que eu me formei em porteiro e vigia para ter tempo de ler e escrever, mas não quiseram me contratar depois que me acharam com cara de louco. Pera, eu já vi que você morou em cima de um salão de beleza. Isso. Que tem uma manicure, lógico, naturalmente. Exatamente. E com certeza deve ter feito suas unhas algumas vezes, tá certo. Me formei- Você se formou em porteiro E vigia. e vigia. Isso. Sim, muito bem. Qual é o terceiro personagem? É um É um motorista de aplicativo. Está presente cotidianamente, né? A gente está sempre circulando aí com ele. Várias histórias. Esse porteiro não foi você, não é você. Não tem condições. O bom é que tá ilustrado, o rapaz é magro todo. Mas assim, todo magro. a personagem Sem em disputa condições. é a manicure, na verdade. É manicure. É Como a é que, manicure qual o que desfecho? tá. Me conta um pouco pra gente. Antes exato. de eu ler, né? Rapaz, o Situações Triangulares é uma história de amor que acontece todo no horário de almoço. Eu percebi assim que o amor popular ele era subestimado dentro da literatura. A literatura sempre tratava daquele amor de pessoas que não trabalham. E a expressão desse amor que acontece na vida cotidiana mesmo, da pessoa que pega um ônibus, pega metrô, que é atendente, enfim, usa calça jeans ali, vai tocar o dia a dia, esse amor estava sendo expresso na música popular ali no Arrocha, na Sofrência. E eu fiz um estudo mais profundo sobre essas músicas. Era uma época que eu vendia ali no Imbuí. E a música que tocava na região era essa. Hackearam-me, né? Hackearam-me. Hackearam-me foi uma música que me... Do Thierry. Thierry. Que, aliás, é uma música brilhante, assim, falando literariamente mesmo, brilhante. Eu acho que deveria ser estudada com a profundidade que ela merece. Ele é muito bom. Muito bom. Muito bom nas Muito criações. bom. Meu coração clonou meu chip. Meu coração clonou meu chip. Imagina que construção é essa, meu Deus do céu. Aí eu peguei isso e decidi que a literatura não podia ficar de fora disso. A literatura precisava falar desse amor. A gente tem um compromisso na Folhetim muito grande com os trabalhadores. Se as você reparar, pessoas. todas as... A sua inspiração basicamente veio da música do Thierry, Isso. Hackearam-me. Exatamente. Que maravilha. Hackearam-me. E aí, a partir daquilo, eu comecei a construir a história. É todo um processo meio simbólico que eu faço. É meio esquisito a forma como eu escrevo. Mas primeiro eu monto a simbologia por trás e depois eu vou fazendo o processo, né? Mas essa Rita, ou melhor, essa manicure não virou Rita, não. Né? Não. Rita, inclusive... Não esfaqueou o cara, não. Não. Aí já é demais. Mas que tem um fundinho de Hackearam-me ali, tem. Que legal. Qual foi o quarto? O quarto é esse daí. O quarto é esse, é o que a gente está trabalhando. O Coração do Faraó. Coração do Faraó. Que apresentar esse Que você foi lá pro Egito? Que foi... Me conta essa história. Coração. Por acaso esse Coração do Faraó tem alguma coisa a ver com Osíris? Não Tem a ver com Se bem Luiz que Osíris Eduardo não foi Magalhães. faraó. Tem a ver com legado. É uma história sobre legado. E sobre a manutenção do seu legado. Né? É uma história sobre um coração que pulsa para além do corpo. Desculpa, quando eu falei tem a ver com Osíris, que Osíris não foi faraó, Osíris foi o matrimônio da Ísis, né? Sim. E o irmão Sete O assassinou assassinou. e cortou o corpo.
e cortou o corpo do Osíris em vários pedaços, colocou no caixão e botou no Rio Nilo. Exato. A Isis conseguiu reunir todos os pedaços e o coração do Osíris ela colocou em Assuã, Sim. onde mais tarde o Ptolomeu II veio construir aí o templo de Ísis. E, coincidentemente, eu estive lá. Foi, que No legal. templo da Ísis, estive lá em Assuã, estive lá nas pirâmides, estive no Egito. E essa história toda que você traz aqui, isso me relembra minha estada lá no Egito. Sim. E por isso que eu te perguntei isso. A gente sabe o mínimo, no sentido da relevância que o coração tem simbolicamente para o Egito, né? Mas essencialmente é uma história sobre legado e passa por vários símbolos de legado, inclusive a própria pirâmide, com uma ideia de se perpetuar, né? Esse princípio de você se perpetuar é o que molda essa história. Como é possível se perpetuar e qual a forma mais eficaz de você fazer isso, né? Sim. E é uma história que basicamente aposta no seguinte: a forma de você se perpetuar mais segura é você sendo relevante para pessoas. Porque se existe algo que pode ser eterno, são as pessoas. Então, é uma história sobre isso. Lógico que... As pessoas através do seu legado, né? Exato. Legal, perpetua sim. Exato. E também no sentido último, né? De que aquelas pessoas elas podem de fato ser eternas. Talvez exista algo nelas que de fato seja eterno. Porque a pirâmide, por mais que ela perdure durante muito tempo, em algum momento ela deve sumir, porque o tempo vai consumi-la. Por mais que até agora dure, né, mais de 5.000 anos e tal, mas uma pessoa dura muito mais do que uma pirâmide. Claro. Então, a gente trata sobre isso nessa história, mas envelopado como uma aventura Spielberg. Né? Um Goonies, assim. Um Goonies, porque é importante que a literatura seja gostosa, a gente acredita nisso. Por vocês serem baianos, Sim. Pelo fato da Folhetim ter nascido na Bahia... Sim. Você faz aí um contraponto, você traz a história do Egito e coloca cabeça branca? Cabeça branca. Cabeça branca. Antônio Carlos Uma Magalhães. história que me gritou. Eu estava desenvolvendo essa história e aí eu comentei com um leitor nosso, aliás, um italiano, muito querido. Esqueci o nome. mas ele vai saber, a gente chama ele de italiano. E é um... Fabrício. Fabrício, ele falou, olha, mas você está desenvolvendo essa história, tem... Mas é o Fabrício que teve aqui, Big? Não? Fabrício, ele falou, olha, você está desenvolvendo essa história sobre o coração, muito bom, mas você se lembra de uma história envolvendo o coração de Luiz Eduardo Magalhães? Basicamente Luiz Eduardo foi enterrado sem coração e o coração foi construído um monumento para ele na Paralela. Pelo menos assim, jornalisticamente é isso que está dito, não sei a efetividade disso, mas jornalisticamente eu confirmei. Foi construído um monumento onde foi posto o coração de Luiz Eduardo Magalhães lá, certo? Na Avenida Paralela. E o Antônio Carlos colocou ali embaixo, né? Aqui jaz o coração de Luiz Eduardo Magalhães. E isso daí foi o cume de uma série de gestos no sentido de eternizar Luiz Eduardo. Sim. Lembro-me muito bem Foi um conjunto de ações que a ACM tomou no sentido de tentar perpetuar a existência de Luiz Eduardo, que a gente tem muito respeito por essa dor. Em momento nenhum a gente faz uma sátira disso na história. Claro, e nesse momento... Porque assim... Desculpa, além dele fazer esse monumento do Luiz Eduardo Coração aqui na Paralela, ele trocou o nome do aeroporto de Salvador, ele trocou o nome da cidade de Mimoso do Oeste, que virou Luiz Eduardo Magalhães, uma série de outros equipamentos públicos. Isso é visto, na verdade, na história como uma tentativa desesperada nesse sentido da busca da perpetuação, né? Mas eu tenho muita gente que pergunta pra gente, isso é um apoio, isso é uma crítica e tal. Eu falo, poxa, eu tô falando sobre esse assunto. Eu estou falando sobre esse assunto e esse recorte, como faz parte da história da Bahia, eu me senti na liberdade de utilizar. Não para Pra vangloriar ou pra ferir. Porque isso daí, pra mim, também, o que a gente tá tratando perdura por muito mais tempo do que... É que assim, acho que nossa cultura não tá acostumada ainda a uma leitura, uma literatura, um cinema popular, entendeu? Tipo, a gente está acostumado a ver os americanos fazerem filmes com conspirações de Watergate, Indiana Jones e a Arca Perdida, tem os nazistas lá. Mas quando a gente vai falar de alguma figura política, algum personagem político, aqui no Brasil, na Bahia, o pessoal já tem
a ideia de te perguntar qual lado você tá. Você é esquerda ou direita? Você tá falando mal ou tá falando bem? Não tem uma visão assim. E você só quer falar da história. É um personagem. Eu sou de baixo, é um personagem. Ou seja, Eu sou de baixo, sou um vendedor de rua que vende livro. Pois é, se vocês trouxessem essa história dos políticos brasileiros de 500 anos atrás, não sim. teria essa pergunta, essa polêmica, né? E olhe lá. Vamos falar, e você é monarquista? Não. Poderia também ser, né? Exato. Então, eu acho que é muito mais além, como vocês falaram. Vocês estão trazendo a cultura, a história. Um povo sem história não existe. Exato, como é que eu vou falar? E o Sinceramente. Cabeça Branca fez a história Exato. da Bahia. Bahia, exato. E a Deixou família um legado, continua fazendo através do seu legado, claro. Exato. Exatamente. Cabeça Branca, a gente estava falando do Thierry ainda há pouco, do Hackearam-me, da Rita, e agora do Cabeça Branca, Exatamente. que é o dono da lancha. É isso. Então, é essa coisa que a galera às vezes não entende. Tipo assim, a gente vai falar atacarejo, porque é importante falar, porque faz parte. Quando você anda na cidade, você vê esse negócio, entende? Pode ser que isso dê certo, pode ser que isso dê errado. A opinião que você vai ter sobre isso é a opinião que você vai ter, entendeu? Agora, excluir, a gente vai falar Léo Santana. Muquiranas. Muquiranas no A primeiro capa é livro. uma muquirana segurando uma pistola d'água, Isso, assim. porque se a gente não ficcionalizar, se a gente não fazer as histórias chegarem no mundo contemporâneo, a gente vai viver em um grande parêntese. A gente vai caminhar, a cidade vai deixar de ser um ambiente habitado por histórias e por ficções e vai virar um ambiente infértil, entende? A gente precisa falar as coisas do jeito que elas são ditas pela população. No sentido delas reconhecerem. E esse reconhecimento é a base fundamental também para a gente conseguir fazer a folhetim comercialmente tá certo. Que legal essa coisa de vocês falarem o seguinte, que inclusive a ilustração, né, que você tem na capa e no decorrer das páginas da folhetim, e não tão somente a história aqui, ela mais metafórica, vamos dizer assim, e as pessoas, assim como ouvem uma música, né, e a grande massa traduz aquela música de acordo com as suas necessidades, suas dores, seus momentos, né? Isso. Então, o autor, o compositor queria dizer uma coisa, Isso. você entendeu de uma outra forma que serviu para o seu momento, Isso. eu entendi de uma outra forma que serviu para o meu momento, e assim também é o folhetim, é a folha que vocês trazem, não tão somente a história, como também a ilustração, para que haja diversos olhares, né? Exato. E cada um interprete de acordo com a sua própria necessidade, a sua própria vivência, o seu próprio momento. Mas Big ia falar o que, Big? Eu queria dar um exemplo que ilustra bem essa questão, né? Tem um diretor europeu, acredito que seja Bergman, não estou lembrando o nome dele agora. Bota o microfone para ele aí, Acredito que por tenha favor. sido. Não, chega aí de boa. Chega mesmo? Chega, minha voz aí de boa. É fácil de pegar porque é grave. O Big é o nosso Lombardi, ninguém nunca vê, mas só ouve. E aí ele lançou um filme, e numa cena do filme, um personagem abre uma geladeira, quando mostra dentro da geladeira, tem 2 pés de galinha assim, armados na prateleira, né? E aí o filme fez sucesso, os críticos da época, todos em suas críticas, resolveram se debruçar sobre o significado da metáfora dos pés de galinha na geladeira, e cada um escreveu uma parada diferente, né? Como nada batia com nada, as leituras estavam muito diferentes, cada um tem a sua, foram perguntar para ele qual era o simbolismo, e ele falou, rapaz, na verdade, quando eu cheguei na locação, que eu abri a geladeira, tinha 2 pés de galinha, achei aquilo uma imagem fantástica, eu só ajeitei um pouquinho para ficar simétrico. Acho que se ilustra bem, né? Que legal, ilustra bem sim. Vocês já venderam cerca de 9.000 exemplares em apenas 4 edições. Isso. Em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio. Qual foi dessas edições que mais vendeu? As Situações Triangulares, que vendeu 3.500 exemplares. A galera se interessa. Ou seja, será que a população se viu nessa situação? Exatamente. O público feminino ficava muito mexido e era muito bacana vender para esse público. As moças se interessavam, abriam um sorriso e tal. Essa daqui, por exemplo, sinaliza mais para o público masculino e mais velho. Eles gostam que... Não me bote nesse meio. Me tire dessa história. Mas assim... A galera se interessa muito, porque eles notam logo, né, o Antônio Carlos Magalhães. Aí quando eu vou falando, e o que? Antônio Malvadeza tá aí na... A galera... Tem nada a ver com faraó, Antônio Malvadeza. A galera fica mexida. Aí o pessoal, pô, vou comprar, tem que saber como é que a CM tá dentro dessa história com 4 jovens de um time de basquete, com Egito, como é que é isso? Peraí, você então falou que a que mais vendeu foi a A do Triângulo Amoroso. Triângulo Amoroso. Situações Triangulares.
É a penúltima. A penúltima. A última é que é o Coração do Farol, É. que tá quentinha, saiu do Tá forno agora. quentinha e já vendeu 1.000 exemplares, 1.500 exemplares. exemplares. Então vocês vão superar. Isso- Bora ver. Isso vem acontecendo a cada edição? As 2 primeiras vendeu igual, 2.000 cada. 2.000 cada. Aí a A terceira... terceira estourou a boca do estourou. balão. Exato. Estourou. Duplicou. Dobrou. Quase É. duplicou. É. E essa Porque daqui... a gente também fica... como a gente vende só uma, a gente fica um pouco, pô, bora trocar, bora lançar. a gente vai enjoando do produto um pouco. Porque a gente quer ver outra história. Então, qual é a periodicidade dela? Então, é mensal? a gente tende a lançar aí, Nossa na prática, ideia... de 6 meses. Nossa ideia é que seja mensal. Só que como até então 4 meses. eu e Gabriel, no criativo, na venda, na administração, a gente não tinha tempo pra fazer tudo isso. E Imagino, cara. E era uma loucura. Vocês largaram aqueles empregos de antes, não é? Tivemos que largar, tivemos que largar. Nosso emprego agora é isso. Só que imagina, você vender na rua, sair 3 horas da tarde pra se encontrar, pra ir vender, ter que ilustrar de manhã, o outro tem que escrever de manhã, fazer reunião, cuidar do caixa da empresa, planejar viagem. E aí não dá. Agora tá começando a nova fase da folhetim, essa folhetim mesmo, Coração do Faraó. Eu não sou o ilustrador total dela, eu faço só a capa e a apresentação da pirâmide. E um livreiro nosso, que é Levi Bondan, 19 anos. Ele fez as Ele tem outras... 19 anos de idade? 19 anos de idade. Vocês também têm essa faixa etária, né? Eu tenho 20 e poucos. 26. 26, você? Eu tenho 31. Vocês estão muito velhos. 26, então, estão ancianos já, coroas. Pô, mas eu já tô começando a ficar coroa. Tem que correr. Sim, vai concluir. E aí o Levi Bondan, ele fez as outras 33 ilustrações. A gente conheceu ele na rua, ele vendia brinco, que os pais faziam, os artesanatos assim, com os brincos. Ele também era artesão ou só vendia? Ele só vendia, vendedor. E aí ele encontrou a gente e falou, pô, quero fazer um quadrinho com vocês, como é que faz? Só que a gente tava no início, não tinha como colocar ele no barco ainda. E um dia ele falou, ó, vou vender as folhetinhas então, pra contribuir com a venda de vocês, e depois eu quero lançar meu quadrinho. Isso. Só A que... gente foi descobrindo como o Levi era, né? Exato. Levi, nessa idade, 19 anos, ele já tinha feito uma animação de um quadrinho que ele tinha produzido. Sozinho em casa. Contratou dubladores de Portugal para fazer. Com o dinheiro dele ali, que ele ganha na rua. Vendendo brinco e tal. Ele já tinha começado um quadrinho, desenvolvido personagens, e aí ele mostrou assim que é um cara que é imparável. Obstinado, assim. Obstinado mesmo. E aí a gente olhou e falou, Levi, vai dar certo. Com a folhetim ou sem a folhetim. Pra gente é uma honra muito grande que ele esteja na equipe. Fica registrado aí, Lê. A admiração que a gente tem por você, de verdade. E ele recebeu esse desafio de fazer a primeira... Eu liguei pra ele e falei, e aí, Lê, topa ilustrar 33 imagens aqui pra nova história? Aí ele falou, topo. O cara fez tudo em uma semana, assim, obstinado mesmo. 33 ilustrações Exato. em uma semana. Em uma semana, até Esse simbólico. artista esse chamado nome, né? Levi de 19 anos. Exato. Que maravilha, hein? Exato. Um abraço pra você, cara, hein? Parabéns, hein? Isso. E aí a gente tá nessa fase da folhetinha agora que é colocar outras pessoas no criativo. Tem Levi entrando como ilustrador, vai ter Em outras breve, pessoas. Guilherme, O outro livreiro nosso livreiro vai ser um escritor, ele tá escrevendo a Lâmpada Mágica. Até então, todas as histórias são escritas por Gabriel. Exato. Isso. Agora eu tô aí, por exemplo, nessa daqui, Antônio entrou como diretor de arte, dirigindo Exato. Levi. Eu devo entrar dirigindo o Guilherme, que é outro livreiro nosso, para a parte de escrita. E também temos outros escritores, né? Tem pessoas para não ficar com ciúme, né? José Neto, que é um grande ciumento. Tem o Caio, que tá no seminário. Tá no seminário. Caio Ferrer. Deve lançar também pela gente. Se eu convencer, Dona Iria Caroline também. Deve lançar pela gente. Então a equipe de vocês está crescendo, né, cara? Tá. Hoje são quantos? Olha, hoje na prática são 5. Sim. 5 mais vocês dois, 7? Ou com vocês dois? Com nós dois, Com nós dois, nós dois 5. Eu e o Gabriel, tem Andrei, Que é nosso sócio. Isso. Tem 10% da empresa e cuida da parte financeira. Ele mexe lá nas planilhas pra gente não se perder com dinheiro. Isso, é um japonês. Nascido em Okinawa e criado na boca do rio. Esse daí, ele quer fugir do estereótipo, por isso é um japonês que trabalha com números, né? Vocês têm 1 ano e pouco a Isso. folhetim, né? Isso. 1 ano e pouquinho, não. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Já venderam 9 mil exemplares, isso já rendeu cerca de 200 mil reais? 200 mil reais. Isso. 200 mil reais. Isso tem uma margem de quanto de lucratividade? Olha entrando na vida de vocês. Depende Não. do lucro líquido. Exato. Nossa margem, eu vou falar em número que em porcentagem eu posso me perder um pouco. Eu calculei, o lucro líquido é por volta de 30%. Sim. Que é uma margem extraordinária. É uma margem extraordinária. Para um setor que é isento,
Ainda é uma parada bem legal. E esses 9.000 exemplares foram assim, ó, mão a mão de vocês dois. Só vocês dois venderam. Nós dois no início, No início, e no final agora já Com Levi e Guilherme. Guilherme entrando também na venda de ruas. São livreiros. Agora, na última edição, talvez? Na penúltima. Na penúltima. Na reta final da penúltima, Da assim. penúltima. Nas Então, últimas 1.000 exemplares da penúltima, ele essa foi começando. crescente... Desculpa. Essa crescente? Essa crescente de 3.500 é muito é um sinônimo da entrada de Guilherme. Exato. E esse daqui também tem um fator por ele ter vendido já 1.500. A gente começou uma campanha de ir para as feiras literárias pela Bahia. Ótimo. Então, até agora a gente foi para Flipelô, Fligê, Fliconquista, e temos mais umas 4 feiras para ir até o final do ano. Não tão somente na Bahia, mas você já pensa ou já viajaram para algum outro local, outro estado? Ainda pra não. vender? Isso é um plano para 2026. A grande maioria das vendas aconteceram em Salvador. Em Salvador, no Rio Vermelho. E quais são os Em locais? Já Santo- ia perguntar os locais. Tem no Rio Vermelho, Santo Antônio e às vezes na Barra com Levi, Barra né? e Imbuí. Também, né? E Imbuí. Mas vocês vendem normalmente em bares à noite, em casas exato. noturnas, etc. e tal, em Nos bares da praças? rua. bares- Os bares da rua ali. Bares que tem mesas na rua. Exato. São acessíveis. E Alguns bares que deixam a gente entrar, ali em Santo Antônio tem alguns, né, que deixam a gente entrar nos bares para Inclusive, apresentar. obrigado, gente. Fale o nome. Café e Cana, muito obrigado Muito por deixar obrigado. a gente entrar. O Isso Cruz- é um bar Cruz também. Pascoal. É o Bar Cruz do Pascoal. A varanda pra não deixa Daniel. vocês entrarem, não? Qual? A varanda? Varanda a Não, gente não, faz não ali em deixa, cima. não. Qual é a varanda? Deixa o É lá no final. Não, mas o varanda tem que deixar. O que varanda, fica... Varanda do SESI? varanda do SESI, pô. A varanda do SESI, rapaz, não. Não, a gente nunca entrou no A gente varanda. nunca entrou, mas não foi. Eu nunca talvez- perguntei também. A gente nunca Nunca perguntou. perguntou também, É que né? sempre tem show lá, né? A gente É, não- tá tendo show agora, o rock bacana. tem uns chorinhos Sábado na teve É, terça-feira. porque geralmente quando tem uma música muito alta, a gente evita até pra não atrapalhar a experiência do show do pessoal. Sim. né? Me diz Mas uma tem coisa. intervalo, tem um antes e depois, procure a direção, se apresente. Que eu Ali é muito conheço bacana. pessoas Massa. lá. Legal, Cara, legal. massa. Exato, mas a gente sempre teve boa relação. Vocês viu, saem com essa cestinha. É cesta que Isso. chama? Isso. É, dá pra mostrar aqui? Tá. Ah. A gente tirou a alça só Cadê? a alça. Tem uma alça aqui. Ai, Não que tem como alça. jogar aí não, né, Brig? Tá mostrando aqui. Mostra, tá mostrando? Levante um pouquinho. Não, eu tô ficando mostrar se ele tem imagens aí do, Não tem não, não tem não. do Instagram dele. Tá bom aqui? Isso. Tá mostrando? Isso. Então, Se quiserem comprar, inclusive, aqui é o QR Code do Pix. QR Code aqui pra Quem você que vai se comprar. identificar, né? Não, aí vocês Agora- mandam uma mensagem lá. e- Agora aqui, Antônio, vocês têm uma Uma alçazinha. alçazinha Aqui, ó. que vocês Bota aqui colocam na quarta aqui. na quarta. É ali Tá. aí. Aqui, né? Eu sou a favor de você colocar aí. Eu já botei. Em casa visualizar. Cuidado pra não cair, deixa eu segurar, deixa eu segurar. Que Aí. isso, a Isso gente aqui, pra que faz. isso aqui? Pra que isso aqui? Isso Isso daí é é- um contador analógico, a gente usa isso daí pra gente Contar as abordagens que a gente faz. faz. Isso Tanto as abordagens, porque assim, nosso pitch de venda a primeira parte é licença, posso falar com vocês rapidinho? Então, isso aí já é contado. Já se, é a, contado. se a pessoa É falar. uma abordagem, né? Isso é uma abordagem. Se a pessoa falar não, eu saio da mesa dela e já vou pra outra E qual é mesa. a conversão, percentualmente falando? 15%. 15%. Quer dizer, se a gente vai sair, a gente 15% é conversão extraordinária, tá? Extraordinária. Então é assim que vocês saem à noite, nos Isso. bares, vendendo Folhetim. folhetim. Que Exatamente, exatamente. legal. Vocês ficam normalmente juntos, assim, no mesmo Não. local, Não. ou cada um, ou vocês se separam? A gente gente tem se que se separa. separar Pra não porque brigar. exato. Porque assim, a gente também é comissionado pela folhetim. A gente não. estruturou o modelo. Que legal, vocês são donos da folhetim, mas vocês também têm a participação da Nossa da venda, única com- participação até agora é a isso, comissão. que legal, A gente Porque ganha como vendedor. Como a gente está estruturando a empresa, é importante. Primeiro, é importante a gente comprovar para o livreiro que isso daqui vale a pena. Então, o nosso livreiro ele ganha exatamente como a gente ganha comissão também como ele. E a gente está puxando o bonde nesse sentido. E uma pergunta que não quer calar. Sim. Quem é que vende mais dos dois? Por enquanto sou eu. Ou... Mas assim, Mais é muito jovem. mais? Não, Quem vende mais não. é o vendedor mais novo. Inclusive, Guilherme, que é mais novo, ele é o melhor Ah, e vendedor. tem o Guilherme que é mais novo do que você. Guilherme tem 20 nosso anos. vendedor brilhante. Vende, às vezes, somado o que eu e Antônio Exato. vendemos É juntos. Fala assustador. sério? Verdade. Saiu com o Gabriel pra aprender. No dia seguinte eu encontrei com ele que eu tava lá na Cruz Pascoal, ele vendendo sozinho a primeira vez. Sim. Vendeu uma coisa absurda. 16. Ela fez Não, 18 folhetins 18, no tava primeiro vazio, dia. O lugar tava vazio. Mas não é, né? Era terça-feira e tava vazio. O cara vendeu 18 no primeiro dia sozinho. Aí depois
que era a praça de Era a minha praça, né? Depois eu só via ele, eu digo, pô, eu preciso mostrar na cara dele que o novato tomou a praça. Eu deixei. Me diga uma coisa. Mas isso vai ser, inclusive, uma tendência fortíssima para vocês saírem aos poucos da rua, Exato, da isso. venda corpo a corpo e botar sua equipe, porque vocês planejando, trabalhando, produzindo, vai ser muito mais rentável para Exato. a Folhetim do que vocês fazendo tudo, né? Até Exatamente. porque quanto mais gente trabalhando, mais Isso. venda vai surgir, né? Exatamente. Mas já aconteceu um de vocês em algum dia sair com uma cesta, não sei qual a quantidade que você leva, e ter que voltar para repor porque vendeu tudo numa noite? Já aconteceu. Já. A gente esgota assim com... Não é tão Não é tão improvável, impossível, não. A gente sai com volta de 25 hoje em dia e tal. 25 Mas a gente já chegou cada a um, vender. Já chegou a vender 50. Guilherme, como mas- vende muito, ele leva na mochila 40. Quem nunca se sabe se ele vai vender 40 no exato. dia. Tipo, acontece bastante. De vez em quando acontece, por exemplo, a gente encontrou uma família de vendedores, né? O Recentemente. pessoal que é vendedor é maluco, adora E venda. você, e quem se interessar, estiver vendo esse podcast, se interessar em vender sua folhetim, como é que faz? Pô, pode vir conversar com a gente. Principalmente assim. Ó, tem tanto no direct do Instagram e tem um número lá, que Isso. vocês podem, A no gente faz o navio. treinamento com vocês tranquilo e pode chegar junto, de verdade. Assim, pra vocês terem uma previsão, né? Eu tava calculando, em média, em um trabalho normal, a pessoa vai ter aí um faturamento de R$2.500. Qual é o percentual que você paga sobre cada revista? Então, cada revista é vendida a R$24,90 e R$10,40 são de comissão pro vendedor. Ou então o quê? 50%? Quase 50%, 40 pouquinho por cento. Né? Ô, Big! Eu boto uma cesta e você bota outra, vamos ver. 2 horas. Quem vender mais fica com a comissão do outro. Rapaz, Você tá pra beber e comprar minha torre. Você tem que me trazer a listagem para que você vender o nome, telefone e endereço. E a assinatura do lado do cliente, assinando a proposta. é isso, tipo, quer dizer, para um jovem de 19 anos, ele pode sair ir pra rua, fazer R$300. Num dia. Se ele fazer isso, inclusive, ele tem um bônus que ele ganha. Se ele vender mais de 3, ele já ganha um bônus, que é o equivalente a Uber que ele vai usar para ir e voltar ali. Então, de fato uma parada legal para a pessoa. Não Rapaz, vocês estão pensando muito bem em empresários assim, visionários, porque qual é o coração de qualquer empresa? É a venda. Exatamente. E você está exatamente focando aí. Ó. Eu tenho que fazer o meu exatamente. vendedor brilhar, eu tenho que fazer com que ele brilhe, eu tenho que dar Isso. todo o material, toda a condição para ele ganhar mais vender. Vocês estão de parabéns. A gente leva a venda a sério, bicho. Tá A de gente leva a parabéns, venda tá a de sério. parabéns. E isso, inclusive, é um atrito que a gente tem eventualmente com o meio cultural, porque o pessoal não tem uma aptidão comercial, uma vocação comercial, e infelizmente a gente, quando vai apresentar alguma coisa para um empresário ou conversar com um empresário, ele acaba lendo a gente um pouco assim porque a gente está no setor cultural. Mas a gente não acredita que essas duas coisas precisam estar desassociadas, não, e que uma não prejudica a outra, não. Pelo contrário, Exato. a gente levou a literatura para 9.000 pessoas porque nós vendemos e nós acreditamos que histórias podem ser vendidas. Se não fosse assim, a gente não levaria. Entendeu? A gente ficaria ali, a gente faria um edital, a gente faria uma impressão de 1.000 exemplares, venderia no máximo 30 para a família, ia jogar o resto estudante no colégio público, jamais ia lá abrir para mostrar para os alunos, entendeu? Como muitas vezes acontece. E, enfim, é isso. A gente tá fazendo a coisa rodar porque a gente acredita no comercial e o comercial precisa andar junto com a cultura. Como é que vocês fazem em cada edição no que tange a tiragem, né, a impressão? Você se baseia na vendagem da edição anterior para fazer a nova tiragem? Como é que você mais ou menos Nossa tiragem era de 1.000, a gente passou para 2.000 e a gente deve caminhar para 3.000. A gente ia imprimindo 1.000, de 1.000 em 1.000. De 1.000 em 1.000, né? Aí Então- agora nessa a gente percebeu que a saída tá muito boa, ainda mais com base nas situações triangulares, a gente começou a imprimir 2.000 de vez agora. E nesse caso vocês só vão pensar na 5ª edição após esgotar todas as possibilidades de vender A gente essa já tá daí? pensando Já na tá 5ª pensando, tem que edição. adiantar. Tem Que que até adiantar. então não tem uma periodicidade natural, Não, né? não, Da não, primeira para a infelizmente. segunda foi um tempo, para a terceira, para a quarta. Infelizmente, isso é um grande problema nosso. Como a gente tá... O que a gente tem que ir pretende pro é em operacional. 2026 corrigir isso, com a entrada de outras pessoas no criativo, realmente conseguir ser mensal. Deixar vocês soltos para criar, para fazer, Isso, para escrever. Eu acho que vocês vão conseguir fazer aí essa tiragem mensal.
E é tem uma necessário venda que essas Isso, pessoas entrem é. também, né? Agora, é lógico, né? O pessoal às vezes vem procurar a gente e fala, eu escrevo, eu quero publicar. Eu falo, certo, tudo bem, mas você tem coragem de botar cesto no peito e vender? Tem duas coisas para publicar com a Todos folhetim. todos os nossos escritores e ilustradores vão ter que botar a cesta no peito. Por isso que a gente É o tem a batismo da prioridade para folhetim. Porque, na Guilherme, para verdade, o que eles Levi. ganham, não, Antônio, é o que eles vendem. Eu entro nesse negócio Não, para fazer qualquer no coisa. caso, o mas ilustrador o e meu o- ganho é vendendo. Mais ou menos. O ilustrador e o escritor têm a porcentagem de De venda de todos os folhetins. Por exemplo, Levi ilustrou essa. Ele ganha com base nas folhetins vendidas Claro. como ilustrador. Sim. Isso. Se ele vender, ele ganha como vendedor e como Como ilustrador. ilustrador. A questão mais é porque a gente tem que fazer uma cultura do escritor e do ilustrador saberem qual é o público deles. Eles irem na rua conhecer o E público isso deles. ele já vai Isso. se embasando Pra para quando ele for quando ele for construir, construir. ele saber que ele precisa fazer um produto comercial. Exato. Não Porque muita adianta. gente vem assim, eu tenho um conto guardado aqui. Eu posso dar pra vocês venderem? Aí parece que a gente é um terceirizado da pessoa. O produto não é do escritor. É da folhetim, é uma criação da Isso, editora Folhetim. a gente nem faz questão de colocar nosso nome na frente. É tipo, É folhetim. é folhetim. Certo? O nosso público hoje acredita na marca folhetim. E tem a qualidade sua revista, cara. Ó, Sim. muito bem. Olha a capa bacana, Sim. diagramação Poxa, maravilhosa. obrigado. Rapaz, vocês estão de parabéns. Obrigado, de verdade. Qualidade mesmo, cara. Isso. Agora, o que levou vocês a escolherem dentro dessa literatura entre folhetim e cordel, sendo que cordel, tá pra cima? Sendo que cordel tem que ter a rima, a poesia, etc e tal, é mais curtinho, mais fácil de se imprimir, o material é bem mais barato, talvez no Nordeste vendesse mais, e você, quer dizer, eu estou falando como leigo, né? Sim. Mas, e você escolheu foi o folhetim, Isso. que é uma história completa, Acho que etc. você pode tal. falar da parte mais... A técnica Da técnica, né? Da prosa e da poesia. Mas tem uma coisa também que é o aspecto... do acabamento industrial mesmo, sabe? A gente quer fazer um produto que fuja desse artesanato. Tipo, muito do que as pessoas estão acostumadas E conseguiram, cara, e Exato. conseguiram, hein? É isso. E Parabéns. pretendemos cada vez Tá mais de nesse parabéns. caminho, assim. Porque Isso. a gente tá... Aqui na Bahia, a gente é muito acostumado a ver produtos independentes de doce, a comida, a livro, a brinquedo, ser sempre artesanal. E esse artesanal, ser algo como se fosse uma propaganda. O valor tá no artesanal, mas a gente não é isso que a gente acredita. A nossa natureza é escala. Exato. Nossa natureza é indústria. Coisas por aí. A gente sabe que o artesanal tem seu valor e tem sua potência também. Mas, por exemplo, se a gente fosse trabalhar com cordel, a gente teria que elevar muito O nível do cordel. O preço do cordel. O cordel ele tem um grande problema porque ele é um produto super sofisticado. Um produto chique, na realidade, o cordel. Mas que ainda não se compreendeu como tal. E para ele ser viável como negócio, ele precisaria cobrar mais. E se envelopar de E a outra gente forma não, também. Não é nosso estilo. Nosso Então estilo... é um produto nobre com uma vestimenta pobre. Exato, Exatamente. Ele fica um jogo duplo e no final das contas, quando ele vai cobrar o valor que ele merece, porque o empenho para você fazer um cordel é uma coisa absurda. Você tá fazendo um verso em redondilha. É muito difícil fazer É isso. difícil você fazer um cordel bom. A gente tem um grande cordelista lá no Dedé, centro, lá no Santo centro. Antônio. Eu falo, impressionante. Dedé, olha, você faz literatura, amigo, porque, rapaz, isso aqui é impressionante. Você Mas... conhece o Dedé, né, Big? Eu acho que os repentistas são belíssimos escritores de cordel, sim, né? sim, Exatamente. sim. É isso. E, tipo, seria necessário um trabalho todo nesse sentido. E o que a gente faz é algo mais como um Big, entendeu? Mais como um doce. fast food. Exato. Exato. O que eles fazem é... Big Big só ninguém aguenta, 2 bigs é problema. É isso, algo pop. A nossa natureza é ser pop e trabalhar com escala. Então, quando a gente desenvolveu esse produto, a gente pensou nisso. E aí a gente decidiu por essa linha, mas com grande influência do cordel, com grande respeito pro cordel. Tá? Exato. Jamais, assim, eu vou crescer pra falar que... Eu baixo a cabeça quando passo cordelista, entendeu? De verdade. Claro, até porque o cordel é muito mais antigo que folhetim, né? Ih, tem que Mas baixar. muito mais, né? Com certeza. E muito mais complexo. A forma de escrever Muito. aquilo ali é muito mais complexo Não do tenho que dúvida a sobre prosa, do que a literatura, assim, pop. Agora, eu sou um eterno vendedor, eu sou fascinado por vendas, a minha vida inteira foi pautada em vendas, né? Sim. Hoje eu tenho 50 anos, eu tenho 63 anos de idade, eu tenho 50 de vendas, dos quais 40 vendendo consórcio de automóvel, né? Caraca. E por falar em consórcio de automóvel,
Eu vou pedir licença a você 1 minuto para falar com vocês que estão me ouvindo, que estão me assistindo aí nas redes sociais, em casa, enfim. É só ele. Você que quer comprar um carro, trocar um carro, o caminho certo é o consórcio Chevrolet. Por quê? Porque você compra um carro, já que estamos falando de literatura, até trouxemos o cordel, mas o folhetim, especialmente, é aquela velha história. Lembra antigamente que comprava na caderneta fiado? O carro também ainda vende, o consórcio vende carro fiado. É verdade. Até 100 meses para você pagar. A Chevrolet está fazendo 100 anos no Brasil, agora em 2025, e o seu consórcio faz 47 anos. E formamos um grupo de 100 meses e você concorre a um prêmio semanal de 25 mil ou um mensal de 100 mil reais. E esse prêmio de 25 mil já pagamos para muitas pessoas. Recentemente, aqui na Grande Bahia e na Codisman de Fortaleza, pagamos 2 clientes essa premiação de 25 mil. Para fazer um consórcio é simples. Aponta a câmera do teu celular para o QR Code que vai estar na tela aí agora, tá vendo? Quando você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, o teu contato cai na nossa equipe. A nossa equipe vai te dar um tratamento humanizado, vai ver quais são as suas necessidades, confrontá-las com as nossas possibilidades e juntos vamos encontrar uma solução para o nosso problema, ou seja, a sua necessidade do carro e a minha vontade de vender. Então, quando eu te vendo e você compra, é estabelecido aí um negócio extraordinário que serve ambos os lados. O consórcio Chevrolet aceita o seu carro como lance, lhe dá troco no todo ou em parte, reduz o valor da parcela ou encolhe o prazo de pagamento, tá? E se você não tiver dinheiro para dar lance livre, que aí dá quanto quiser, existe o lance fixo, que nesta modalidade todos serão contemplados com 30%, nem mais e nem menos. Mas se você não tem carro para dar lance, você não tem lance livre, nem tem os 30% para dar de lance, nesse aniversário da Chevrolet, também pensamos em você. Existe o lance embutido, que é você utilizar um percentual da própria carta de crédito para ofertar seu lance. Como minha avó dizia, e o Raul Seixas falou, né? Como a vovó já dizia, é fritar o porco na mesma banha. Então, perde mais tempo não, aponta a câmera do teu celular para o QR Code, vem falar com um de nossos vendedores, que nós vamos te dar um tratamento humanizadíssimo e com certeza você vai sair com o seu contrato fechado e já programado para a retirada do seu carro por sorteio ou por lance, quer seja novo ou seminovo. Consórcio Chevrolet, da fábrica para você. Pois eu tenho que vender meu peixe, né? Quem sabe isso não vai ter um tema para a próxima edição. O vendedor de consórcio tem história do arco da velha. Isso daí, acho que dá. E eu tenho com um monte de personagem aí para passar para você. Eu quero inclusive meu royalty aí. Tá? E eu tenho coragem assim, e com muito honra, orgulho, pegar essa cestinha e vender. Imagina. Poxa, é honra pra gente, Adson. Cara, o vendedor um dia do seu eu sou quilate. capaz de fazer isso aqui para vender. Porque quando se fala em literatura, em conhecimento, em legado, Sim. eu tenho o maior prazer e assim a maior boa vontade de fazer com que as pessoas tomem conhecimento desse mundo para não deixar nenhuma história morrer, né? Como você falou, pessoas são eternas, né? É verdade. Então, assim, eu até penso, quando você falou, Antônio, né, que já está vendendo em outras cidades, né, eu até perguntei se tem outros estados, eu já estou aqui vendo uma coisa lá adiante. Como vocês vão sair basicamente das ruas, vão voltar para a produção, para a administração da empresa, para fazer crescer, já galgar novos degraus, eu já pensei aqui, puxa, entrar em contato com as universidades, as faculdades, os colégios, as pessoas, as editoras de outros estados do Brasil inteiro, né? E começar a fazer parcerias. Eu já vou fazer uma edição, vocês estão falando em 1.500, 2.000, 3.000 exemplares, é questão de milhões de exemplares, milhares de exemplares agora, centenas de milhares. Já sai já com encomenda, acho que isso aí vai, e daqui a pouco vocês estão fazendo em outras línguas e mandando para o resto do mundo. Cara, eu vejo um futuro brilhante, parabéns. Obrigado. Vocês estão de parabéns. Obrigado, vamos parabéns. trabalhar para o Roncel. Então aqui estamos com o Gabriel e Antônio, essa dupla que se encontraram aí com o mesmo propósito, estão fazendo um trabalho extraordinário, se encontrando no que faz e fazendo as pessoas se encontrarem na produção de vocês. Então, de parabéns, cara. E o bom de vocês dois, além de tudo isso, é o humor. Muito engraçado. Foi muito legal esse bate-papo com vocês. Vocês são geniais, cara. De verdade. Muito bacana. Então, de parabéns mesmo. Eu estou muito feliz, agradecido e, pô, eu estou assim,
Tá. Pra gente é muito Aplaudindo especial vocês. receber um elogio de um vendedor do É. quilate. É mesmo. Você não tem noção. Pra mim, assim, como no campo da literatura, ser elogiado por uma pessoa que tem um jabuti, por uma pessoa que tem um premiado, realmente eu tenho tanto orgulho de ser vendedor quanto tenho orgulho de ser escritor. Eu posso ter até, assim, bastante tempo em vendas, ter mais experiência em venda do que você, mas vocês são vendedores muito mais fortes do que eu. Oxe. Tá claro aí. Em pouco tempo vocês explodiram, brocaram, como diz na Bahia. Obrigado pela Meninos, oportunidade. assim eu posso chamar meninos. Vocês são Obrigado. meninos perante a mim, Obrigado. cronologicamente Obrigado. falando, né? São os meninos. O Big já é velho. Big já passa dos 60. Você chama ele de menino também? É, menino, ele gosta de me sacanear, né? Big. Um dia eu apresento pra vocês o Big, ele tem 2,20 m. É verdade. Galera, então, muito obrigado. Obrigado. Parabéns. Obrigado. E vamos nos encontrando por aí, hein? Porque Vamos, vocês vamos. são fantásticos. Obrigado. Valeu! Valeu. Valeu. Obrigadão. Tá aí, galera, ó, você já sabe, né? O podcast de hoje foi brilhante, tá? Tá aqui pra vocês, ó. Coração de Faraó é a 4ª edição desse folhetim maravilhoso. Vai lá, compre, entra no QR Code, vai lá no Instagram dos meninos e compre revista e venda e vem pra cá. Valeu, galera, obrigado. Fui, tchau. Aí o Somino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Aí o Somino convida.